Vamos tentar mais uma vez. Mandei uma mensaginha ali para ela. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai dar certo. Essas tecnologias, né, gente? Às vezes funciona, às vezes não. Às vezes ajuda a gente, às vezes não. E pior que eu não sei falar sobre... A Roberta é consultora de imagem, tá? E aí ela, né, fala sobre o vestir, enfim, toda essa parte. E hoje ela vai relacionar com o nosso rosto. Deixa eu tentar achar ela aqui. Roberta... E aí a gente estava passando uns tópicos aqui, ó, do que a gente vai falar. Então a Rô tem um curso ali, um método dela que ela chama de linguagem do vestir. E a gente vai falar então sobre a comunicação não verbal e que influencia nisso, né? Como o rosto impacta na nossa imagem pessoal e no processo de formação. Se os nossos traços naturais influenciam nisso. Se os procedimentos estéticos... Ai, Rô, agora eu vi que você entrou aqui, ó. Te mandei convite já. Só aceitar. Oi, Flávia. Conseguiu participar? Isso? Vamos só esperar aqui. Rô, me manda um convite você, Rô, para ver se vai. Oi, Lívia. Oi, gente. Aê. Consegui, cheguei. Deu certo. Pepinos tecnológicos, não estava aparecendo para mim a solicitação, não, para eu entrar. Mas no fim deu certo. Gente, vocês que estão ouvindo a gente, tá dando eco? Porque às vezes quando faz live com convidado, fica dando uma leve interferência. Vê aí se vocês estão ouvindo bem a gente, se não qualquer coisa, eu coloco um fonezinho aqui. Me digam aí se vocês estão conseguindo ouvir bem. Ou se não, eu coloco o fone aqui. Se estiver dando eco. Não? Tá tudo certo? Minhas aluninhas aí. Vamos então assim, qualquer coisa, gente, eu tô com um fonezinho aqui, que a última que eu fiz com o endócrino, eu tive que colocar porque a gente ficou com eco e tal. Rô, então vamos lá. Seguinte. O outro celular aqui dando um eco. O assistente chamado marido veio verificar se estava dando... Se estava tudo certo, temos equipe. Aqui também eu tenho uma equipe, tem que participar. Assistente. Então, Rô, se apresenta primeiro para as meninas quem você é, né? Tipo, o que você faz com a sua formação e já introduz pra gente o que é a linguagem do vestir, por favor. Então, gente, boa noite. Eu sou a Roberta Bourguignon, eu sou consultora de imagem desde 2004. Eu brinco que é desde a época em que tudo era mato no terreno da consultoria de imagem, né? E aí eu fundei o Instituto Moda Viva, que é uma escola de cursos de moda, e eu dou cursos de formação em imagem pessoal, análise de coloração, branding, né? Um monte de coisas relacionadas à moda. Eu sou muito apaixonada por esse poder da imagem, né, pessoal, de realmente comunicar, e do impacto que isso causa nos outros e em nós. Vou falar um pouquinho disso mais para frente também. E eu gosto muito desse conceito, até na minha bio do Instagram tá lá, né? Há 20 anos estudando e ensinando a linguagem do vestir. O que eu chamei dessa linguagem do vestir? Basicamente, tudo que a gente veste, tudo que a gente coloca no nosso corpo, vai comunicar algo, tá? Vai transmitir alguma coisa, né, para quem nos vê.
não só para quem nos vê, mas inclusive para nós mesmos, né? Porque a primeira pessoa a se olhar no espelho é a gente. Sim. E aí, esse processo, né, de comunicação, ele é uma coisa realmente muito poderosa. Por quê? A gente corre o risco de comunicar algo que a gente não quer, né, de transmitir aquilo que a gente não pretendia, se a gente não adquire o conhecimento para isso, né? Então, para eu transmitir realmente o que eu preciso conhecer, eu preciso saber como é que isso funciona. E quando a gente fala, né, dessa linguagem, eu falei do vestir, mas não é só a roupa, tá? É qualquer tipo de intervenção que a gente passa na nossa aparência. Então, aqui vai entrar acessório, né, o corte de cabelo que a gente escolhe, maquiagem, óculos, até tatuagens, piercings, qualquer tipo de intervenção que a gente faça na nossa aparência vai ter esse poder aí comunicador. De comunicar. Né? Tudo comunica, né? Tudo comunica. E aí que está a questão. A gente não tem a opção, Marina, de desligar o botão da comunicação. Seria até bom em alguns momentos, né? Tipo, eu quero sair de qualquer jeito, deixa eu apertar aqui para eu não quero comunicar nada. Não existe isso. Então, a gente estando ciente do que está comunicando ou não, a gente está comunicando de qualquer jeito. Exato. As pessoas estão entendendo alguma coisa sobre nós. E é bem importante, né, Rob, a gente ter essa noção, porque assim, tanto inconsciente quanto consciente, todos nós, ao olharmos para alguém, para algo, para algum lugar, na nossa cabeça, em poucos segundos, conforme as nossas experiências, conforme a nossa cultura, conforme o que a gente tem como valores e princípios, a gente forma em segundos um julgamento sobre a pessoa. E aí, por exemplo, né, a gente, sei lá, pensando em trabalho, eu quero comunicar ali naquela empresa que eu quero subir talvez de cargo, que eu sou uma pessoa séria, segura, que eu vou fazer esse trabalho direito, e aí de repente você vai lá apresentar, né, tipo, você tá com uma postura ruim, você tá com uma roupa puída, você tá ali com uma cara de desleixo, que, cara, não tem como você se sentir segura. Tanto que, assim, você vai comprar uma coisa de valor, por exemplo, uma casa, um carro e tal. Você vai querer comprar algo de alguém, principalmente de um valor mais alto, que essa pessoa também esteja ali, tipo, tô vendo que ela se cuida. Você não vai pagar dinheiro alto para alguém que você olha e fala, caraca, que desleixado. Tipo, a gente é um negócio que a gente nem tem como. A gente julga o livro pela capa. Sim, então, por isso que é até cruel, né? Mas esse julgamento, ele acontece, né? E aí, o que acontece? A gente tem até estudos mais recentes que falam que essa formação de impressões, ela é realmente mais rápida do que a gente julgava, que era antigamente a gente falava de 30 segundos, já tem estudos novos falando aí de frações de segundo. Eu já li até de 4 artigos Não, falando já até está de 4. em menos. Já tem estudos até menos do que isso, menos de 1 segundo. É tipo. E essa formação rápida de impressões, ela não acontece de uma forma racional, consciente, né? Ela é intuitiva e emocional. Tem isso Sim. também. E uma coisa que você falou aí é muito interessante também, porque sim, essa comunicação ela está sujeita ao repertório de quem recebe a mensagem, né? Porque a gente tem aí o emissor da mensagem, que sou eu aqui, me arrumando, me vestindo, né, de uma determinada forma, acreditando que eu estou transmitindo determinada coisa. E dependendo de quem recebe, a gente está falando aí de questões culturais, né, de compartilhar crenças, valores, essa pessoa pode interpretar de outra forma, né? Então, tem até uma coisa engraçada, que um dia desses uma amiga estava reclamando que o marido compra uns tênis caros. E são uns tênis que eu não sabia o que era. Ela até falou o modelo, eu confesso que eu desconhecia, né? E aí, era realmente caro, mas o que acontece? Parece que é algo que está sendo entendido por quem conhece como um certo símbolo de status na categoria tênis. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, se eu tivesse encontrado com ele usando tênis,
ele comprou o tênis por status, comigo essa comunicação já teria falhado, porque eu ia olhar e E ia falar, você não ah, ia que tênis, saber. porque Sim, eu não sim, entendi, né, essa mensagem. Então, pode acontecer essa falha aí na mensagem, mas, de modo geral, a gente consegue, sim, né, um nível bom de sucesso, dependendo do contexto, né, nesse vestir intencional. Né? A gente consegue fazer isso. E como é que acontece essa leitura rápida aí, né? Essa comunicação? Pode partir, igual eu falei, de uma peça específica, igual no caso seria o tênis, para quem entendia, né? Uma peça a qual a gente já atribui um significado, né? Prévio, por exemplo, o blazer, que agora todo mundo atribui a autoridade. sim, mulherada aqui no O Instagram batom toda foto. vermelho, né? Então pode ser uma leitura. Eu bati o olho no seu rosto, você tá de batom vermelho. Eu entendo que o batom vermelho significa alguma coisa, mas é muito antes de eu processar que eu entendo que é isso, né? É muito Sim. rápido. E pode ser principalmente também através do que a gente chama os elementos de design, que são as linhas, formas, cores, texturas, volumes. Por quê? De uma forma intuitiva, a gente vai atribuir a esses elementos determinadas características. Então, por exemplo, eu posso pensar nas linhas retas como um significado de estabilidade, nas linhas curvas como mais suavidade, né? Cores escuras como mais distanciamento, cores claras como mais proximidade e acolhimento. Né? Então, agora, importante falar, isso é muito importante, que a gente não pode e não avalia isso de uma forma isolada. Se a gente está falando de linguagem, vou fazer um raciocínio meio maluco aqui, tá? Para transmitir o meu ponto. A nossa aparência ela vai ser lida como uma frase completa. Por quê? Vou pegar, estou vendo as plantas aqui. Vamos pegar a palavra planta. Se eu falar planta, todo mundo sabe o que é. Então tá, agora eu vou fazer 3 frases. Adoro cuidar de plantas. Eu fiz uma frase com um significado. Não tenho plantas porque dão trabalho. Outro significado. Acredito que plantas mudam a energia do lar. Quando a gente pensa, inclusive, em qualquer elemento, inclusive roupa, tá? Vou pegar aqui o exemplo do blazer agora. Vou botar o blazer no lugar da planta. Se eu colocar o blazer num look bem tradicionalmente corporativo, né? Formal, com uma camisa por baixo, a calça no mesmo tecido, eu tenho uma frase, um entendimento desse look. Se eu coloco esse blazer com um top de renda, numa pegada mais sexy, eu tenho outra frase, outra comunicação. E se eu coloco esse blazer com um short e um tênis, eu tenho Uma uma outra comunicação. camiseta. Então, a gente tem que pensar nisso, que o nosso look, a nossa imagem, ela é lida como uma frase, ela não é lida como uma coisa. Um elemento sozinho, é muito difícil ele comunicar tudo que a gente quer. Não tem isso. Né? Eu falei aqui do batom vermelho. Eu posso colocar o batom vermelho na boca de 10 mulheres, dependendo de como é o restante, né, dessa frase individual aí, eu vou ter uma comunicação muito diferente, né? Sim. E fora isso, que é uma coisa que a Fono traz muito, né? Essa comunicação verbal e não verbal, toda a parte da minha postura, como, né, eu estou aqui, se eu olho olho no olho, ou se eu mantenho, né, essa cabeça um pouco mais baixa, esse ombro mais fechado. Então, a nossa postura, como, né, eu mantenho esse olhar enquanto eu, por exemplo, estou te ouvindo ou enquanto eu estou falando. E aí, tanto faz, se é com, sei lá, com seu cônjuge, ou a gente aqui numa live, ou lá no meio corporativo, né? A gente sempre está comunicando algo. Tanto que, às vezes, é falado algo, e principalmente em cunho mais pessoal, de amizade, relacionamentos, família, enfim, a pessoa fala, não, tipo, você pode estar falando isso aí, mas eu não acredito em você.
Por quê? Sim, Porque a gente está vendo outros elementos, né? Tipo, dessa comunicação, né? Que não estão juntando ali. O que eu estou falando com o que eu estou mostrando são coisas que estão repelindo e não, né? Uma ajudando a outra. sim. Então, essa Não conecta, né? importância. Exato, ele afasta em vez de conectar. Então, por exemplo, eu aqui, né, no Instagram e tal, eu sempre apareço de forma mais natural, enfim, que é como eu me sinto bem, mas é também o que eu faço aqui. Sim. Seria muito estranho eu falar sobre beleza natural, sobre exercício, sobre bons hábitos, e eu aparecer aqui fazendo só a coisa ruim pro meu corpo, tipo, não fazendo as coisas que precisam ser feitas, e aí, tipo, né, me vestindo e me arrumando, ou cheia de procedimentos e tal, né? Então, não adianta, né, a gente querer falar e passar uma mensagem se o que eu faço é outra coisa, né? Então, sim, por exemplo, né? Ah, eu sei que o cabelo, as coisas, né? As formas, as bijus, enfim, as coisas que a gente usa, tudo isso está comunicando algo. Então, após aprender isso, e obviamente a gente segue aprendendo sempre, eu tenho certeza que isso influenciou muito aqui no meu resultado de crescimento de Instagram, no resultado de venda do curso mesmo, né? Querendo ou não, dependendo como você se porta, como você aparece, as pessoas acham que são aqui, tipo, é só meninas. Tipo, você não marca aquela autoridade de, pô, eu quero comprar algo de você, você realmente é essa pessoa que tem. Que uma coisa é a gente ter uma vida na vida real, né, digamos Sim. assim, e vir pro digital, né? Então, na vida real, onde eu passei, enfim, todos os lugares, é óbvio que ali você vai deixando uma reputação. Mas você vir pro digital, a imagem importa ainda mais, né? Então, esse rosto, como ele está, se ele tá com um semblante extremamente cansado, se ele tá, né, com uma coisa, pode passar o batom vermelho que você quiser, se você estiver assim, ó, toda, né, Não tipo, salva, derretida né? aqui, gente, o batom vermelho não vai dar certo, entendeu? Então, a gente trabalhar nesse todo, né, e ainda há um tempinho atrás, tava vendo uns resultados de antes e depois de procedimentos de um homem que fez uns procedimentos e a médica que fez deixou ele com traços muito femininos. Tipo, olhinho meio puxado, um lábio com volume aumentado e tal. E isso tem vários estudos que trazem, que mostram o quanto são traços, por mais que a gente, eu não quero ficar julgando, enfim e tal, mas a gente o nosso cérebro primitivo reconhece como, né, tipo, as mulheres é mais na curva, é mais no, né? Tipo, a gente tem mais essa delicadeza. Então, a gente tem sim um rosto um pouquinho mais, né, redondinho, a sobrancelha mais curvada. Os homens é esperado que traços bem mais masculinos, quadrado, retângulo, pontas, né? Tipo aquela coisa meio, algo até meio grotesco, nariz maior, tanto que tem mulher que, né, nossa, o cara tem. Então, a gente tem traços também, né, que levam para esse feminino e para esse masculino. E aí, quando a gente pensa em rosto, né, do quanto às vezes a gente cuida do nosso natural, ou até quando a gente faz intervenções mesmo, Sim. modificando isso, o que eu estou passando, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre essa parte de rosto e tal, como ela entra na comunicação, né? Vou falar, mas antes vou até falar um ponto interessante que você falou dessa questão da construção da autoridade em rede social também, né? Porque hoje em dia a gente vê muito também uma certa padronização da tal da imagem da autoridade, né? E que acaba sendo associada a pessoa estar com o tal do blazer e com o cabelo controlado. E aí um ponto para a gente pensar, que aí já entra na questão da gestão da imagem relacionada à marca pessoal mesmo, né? Dependendo da área de atuação da pessoa, essa autoridade vai ser construída de outra forma. Por exemplo, você ensinando exercício facial, o que me passa a sua autoridade é você mostrar a sua cara lavada com o resultado do seu método. Exato, Né? Se você colocar exato. um blazer, isso não significa nada para mim. Eu quero ver Marina de cara lavada sem filtro, né? E mostrando a transformação dela. Então, para cada profissional, essa construção ela vai ser de um jeito. Tá? Então, eu tenho muito medo dessas fórmulas prontas da elegância, da autoridade, do que quer que seja, porque o caminho para a gente chegar
a essa comunicação que realmente expressa quem a gente é, ele é um caminho que vem de dentro. Eu tenho que investigar quem eu sou verdadeiramente, o que eu quero passar. Então, não vem da referência externa. Costuma dar muito errado quando a gente tenta pela referência externa, né? Ó, a Lívia falou até que tá cansada de ver blazer. Tipo, é Nossa, bonito, gente. pois é. Eu também acho bonito, mas realmente, e assim, ó, eu sigo muitos perfis profissionais, até para me inspirar em conteúdo e tal, não da minha área, eu gosto de pegar perfis bem aleatórios, assim, de pessoas que dão certo. E, gente, a galera, por exemplo, que fala de high ticket, que tá vendendo produto, todo mundo, mas é todo mundo de blazer o tempo inteiro. Tudo é blazer, tudo é um batom vermelho. E né, tipo, a mão, é tudo igual. E aí a gente pensa, cadê a personalidade dessa pessoa? Tipo, eu preciso usar esses elementos para ter essa autoridade, para dizer quem eu sou? Ou será que eu posso sim, né? Pegar algumas coisas, mas poxa, cadê a minha personalidade? Que é o que você falou, né? Quem sou eu? Quem eu quero comunicar? E mais uma vez, eu posso colocar um blazer, eu posso colocar um batom vermelho, eu posso colocar joias maravilhosas aqui. Se eu não tiver o conteúdo, a segurança para falar, para passar tudo isso, eu posso tentar, eu vou comunicar talvez de boca fechada aqui. A partir do momento que eu abro a boca, já morreu também, né? Então, é óbvio que a beleza atrai, ela importa, mas depois a gente vem com tudo isso, né, de conteúdo. Né, até a pose é a mesma que eu tá falando. É. E aí, o rosto, vamos lá nele então. O rosto, ele vai ter esse super impacto nessa formação, né, de impressões. Inclusive, esses estudos recentes que eu falei que dizem que a gente forma essa impressão, né, em menos que um segundo, essa impressão é essencialmente formada através do rosto. E se a gente for ver, é a primeira coisa, né, para onde a gente olha quando interage com alguém. É a primeira coisa, né? E, por exemplo, quando você pensa em alguém, você lembra de alguém. Você lembra do quê? Do rosto da pessoa. Você não vai Estou lembrar pensando do no pé. joelho da Marina. Não, gente, Não. você lembra do rosto da Marina. Exato, exato. Então, assim, e até, você vê, até o vocabulário que a gente usa, quando você tá olhando alguma coisa numa loja, você pensa em algo que é a cara de uma amiga. Você fala, nossa, isso é a cara da a cara se refere ao rosto. Então, olha como tá ligado diretamente a quem a gente é, né? Quando a gente pensa em alguém, a gente pensa logo em rosto. Então, ele tem um impacto muito grande. E aí, o que acontece aqui? A gente comunica através do rosto, como eu falei, a gente não veste o rosto, né? Como veste o restante. A gente vai ter essa possibilidade de maquiagem, do cabelo, que acaba formando uma moldura. Mas a gente comunica, inclusive, através dos nossos traços naturais. E que aí já é algo, assim, que hoje em dia, né, com tanta possibilidade realmente de procedimento, é possível a gente fazer uma intervenção, mas algumas coisas são, né, um pouquinho mais complicadas. Mas através disso também, tá? E aí, a gente vai comunicar com os mesmos fatores que eu falei anteriormente, muito baseado em linhas, formas. Sabe uma coisa que impacta muito? O contraste pessoal. O contraste, ele é a diferença entre claro e escuro, né? Entre pele e cabelo. Então, de modo geral, pessoas que já têm um contraste mais baixo e claro, né, como o seu, com a característica da pele clara, né, a sua coloração inteira é mais clara que os olhos, já tendem a ser percebidas como mais suaves, como mais acessíveis, mais acolhedoras. Não necessariamente são, mas é uma associação que a gente tende a fazer imediatamente por causa das características que esse tipo de cor, né, de profundidade, nos transmite. Quem já tem o contraste mais alto, como eu, já tem um tiquinho a mais de força na expressão. Mas eu, basicamente, eu sou salva pelo meu contraste, né? Porque o meu rosto, ele tem vários pontos. Mais uma vez, também, a gente não pode ler como uma característica isolada, né? É um conjunto. Mas eu tenho muitos traços associados à delicadeza. Você pode falar pra gente, por exemplo, faz uma análise rapidinho do seu rosto e pode fazer do meu também. Eu ouvi a vida inteira que eu sempre pareci mais nova. Então, assim,
quando dirigia, me paravam na estrada e pediam carteira quando era novinha, né? Tinha lá Aham. 20 anos, né? Achava que eu não tinha idade para ter. Eu ouvi isso a vida toda. E eu atribuo. Aliás, ouço até hoje, né? Eu vou fazer 50 anos. Tá maravilhosa, né? Então, agora já a gente já vê umas mudanças aqui, né? Não tem jeito, mas a questão é de traços pequenos, né? Do nariz delicado. Teu Eu queixo tenho, também é mais fininho, né? eu tenho assim, eu não tenho o contorno da mandíbula muito marcado para força, né? Agora, uma coisa que me salva um pouco no rosto, a sobrancelha um pouco mais grossa. É verdade, ela dá um traço bem, É, bem marcante mesmo. apesar dela também ser arqueada, que também já suaviza um pouco, mas o fato dela ser mais grossa e ter o contraste, né, e ser escura, é um ponto que ajuda um pouco para eu não parecer 100% princesa da Disney, né? Porque, assim, tem Sim. muita característica de suavidade e delicadeza. E até a questão, às vezes, de bochechinha, que a gente atribui a gente mais nova, porque parece rostinho redondo de criança. Isso, rosto que é mais redondinho, porque criança, adolescente ali, né? A gente começa adolescente, a gente começa a afinar. Mas Sim, até aquela idade, o que caracteriza o nosso rosto é a bochechinha redonda, é esse rosto é, redondo. E aí as pessoas que mantêm essa característica, querendo ou não, trazem um pouquinho de ter esse ar mais jovial mesmo, né? De quando tem essa bochecha mais sim. aqui. Quando a gente vai envelhecendo, esse volume cai. Então, antes a gente era assim, né? A gente nasce assim. Quem tem, claro, por exemplo, eu já nasci, né, com a mandíbula bem quadrada, mas quem tem rostinho fininho, bochecha bem aqui, é um rostinho que jovial. Começou a cair esse volume, é como se fosse um triângulo invertido, então o volume caiu Sim. para baixo. Isso me traz quando eu olho, me lembra, né, uma pessoa mais velha. Então, por isso que, né, quando a gente faz os exercícios, enfim, todos os cuidados para manter as nossas bochechas aqui com volume, em pé e tal, fazem muita diferença quando a gente se olha no espelho e se acha, né, eu tô realmente parecendo mais jovem, e quando as pessoas nos olham também, que quando começa a cair esse volume já dá essa impressão ali do envelhecimento. Então, é isso. E aí, algumas dessas características a gente não muda, né? É do jeito que é. Assim, eu consigo, não muda, né, em termos práticos, vou mudar. É o que eu falei, hoje em dia a gente tem muita possibilidade de intervenção, mas para quem não quer fazer isso, é aceitar e eu consigo compensar alguns desses traços com o uso desses elementos que comuniquem coisas contrárias, se esse for o meu desejo, Sim. é, em acessórios, no cabelo, na roupa, né? Eu consigo fazer essa estratégia de imagem, né, para fazer essa compensação quando for um desejo, né, de algum traço, de alguma característica que eu entenda que atrapalha essa minha comunicação, né? Uhum. Que está avançando na comunicação, porque às vezes a gente pode ser percebido especificamente por uma coisa, né? Ah, ela parece muito novinha. E aí, por exemplo, profissionalmente, né? Se você ainda é jovem, tem 30 anos, né? Ainda é muito jovem, mas se você tem cara de 20, talvez no mercado de trabalho isso seja uma coisa problemática se essa característica ligada ao seu rosto é o que todo Sim. mundo está percebendo É, num eu primeiro tenho, momento. eu tenho uma amiga médica, neurologista, porque eu trabalhei quase 11 anos no hospital, né? E aí ela realmente, ela é toda pequenininha, ela tem um rosto realmente mais redondinho, traços bem, bem femininos e bem, a voz também é. E aí ela se formou, ela já atua como, e ela falou, cara, eu não posso deixar de me maquiar, de andar com salto nem nada, porque ela atende bastante idosos, por exemplo, e ela falou, eles acham que eu sou a estagiária, eles acham que eu ainda sou residente. Então, assim, ela tem que ter uma postura muito forte ali. Ela acaba usando salto, mais maquiagem para parecer mais velha, para ela ser mais respeitada mesmo, independente disso, né? Quem ela é como médica, ela, né? Ela é muito boa. Sim, Mas independente disso, e aí uma outra também falando sobre consultório e tal, o quanto fez diferença quando ela começou a se vestir de uma forma
que ela passava essa imagem de, tipo, pô, parece um pouco mais velha e tal, né? Então, nem sempre o querer parecer muito jovem, eu falo às É um vezes, né, nas lives para as desejo, né? alunas, Nem sempre eu é. não quero ficar parecendo, porque a galera, né, vem muito, parece ser muito mais jovem. Eu não quero, porque eu quero passar essa autoridade. Se eu pareço que eu estou, é claro que é legal a minha pele estar bem, está tudo, mas eu não posso parecer uma menininha, uma adolescente, porque eu não vou trazer a autoridade de uma pessoa mais velha, por exemplo, confiar em mim, no que eu faço, de que o meu trabalho realmente entrega um resultado. Então eu não posso colocar elementos, e eu antes, há uns anos atrás, me vestia, às vezes, sabe, blusas muito coloridinhas, bichinhos e não sei o que, um lacinho. E querendo ou não, eu já tenho, né, tipo, o cabelo já é ondeadinho, já tem os traços, como você falou, o contraste é O mais baixo contraste e tal. baixo. Apesar de que eu tenho, não sei se você concorda, mas eu tenho, tipo, elementos muito grandes no meu Tem. rosto. Meu nariz é grande, meus olhos são grandes, minha mandíbula. Então, isso, querendo ou não, traz, eu acho, um pouco dessa. Não, Um você pouco tem mais de outros força, né? elementos compensatórios de força que É, conseguem dá compensar uma essa, equilibrada, né? Mas faz muita esse diferença. contraste. Sim. Ah, eu tô com uma camiseta de bichinho, de não sei o que. Gente, vão me achar que eu tenho 20 anos. E aí, quem que vai respeitar, né? Tipo, pô, é uma menina de 20 anos querendo me ensinar como rejuvenescer? Tipo, É, né? Tipo, então eu infelizmente não. é uma percepção, né? Porque assim, essa atribuição essa associação da juventude à falta de experiência realmente é uma coisa que acontece. Você pensa, a pessoa viveu pouco, então ela exercitou pouco essa coisa, o que quer que seja. Uhum. Né? Então, às vezes, a tal da cara de muito jovem pode ser, sim, igual você falou, nem sempre é um desejo de todo mundo. Muita gente pode querer lutar contra isso, compensar isso de alguma forma. Outra coisa que às vezes a pessoa fala, vamos ver se aparece alguém aí que passa por isso, de ouvir que tem cara de bravo. Olha, se Muito tiver um na comum minha aqui, com também. certeza tem. Tem aí, tem cara de bravo, gente, já É, escutou. que o povo E aí, pergunta, né? geralmente, quando a gente ouve isso, essa pessoa ela tem justamente alguns traços mais ligados à força. Então, pode ser a sobrancelha também grossa, mas às vezes mais próxima aqui. Quando a gente franze aqui, eu nem faço esse movimento, você acredita? É um Você não movimento. consegue, mas Eu você não usa faço, eu Botox? tento, mas Ou... como eu não faço essa cara de brava, eu sou good vibes mesmo. Mas eu nunca fiz. Não, eu tenho, ó, o movimento eu tenho. Eu não tenho, eu não faço. E aí eu Mas você evito usa fazer, que é Botox ou justamente não? pro. Não, eu tô sem nada. Ó, aqui franze, ó. Mas você não tem o movimento, você não Eu tem não controle da faço. musculatura. Aqui, ó. Tô tentando, ó, gente. Tô aproximando, ó. Aí, Aqui. ó, mexeu. Mas eu até Corrugou. evito que é pro músculo Que não acostumar a que é fazer. Deixa para... eu voltar. Exato. Deixa eu fazer um ganchinho. Eu Então, fico... mas Não, eu aí sei dizer que eu explico para Conta. as meninas, né? Eu tenho que, obviamente, até para mostrar que eu não tenho, né, botox e tal. Então eu tenho que ficar fazendo, eu tenho um controle muscular bom do rosto, né? Mas aí eu termino de fazer, eu também fico, ai meu Deus, que É, tipo... Então, eu tenho uma sorte que, assim, eu não sou. Você vê que eu tô aqui falando, eu não sou aquela pessoa que é muito expressiva com mega testa expressivo. também. Eu não falo com a testa, né? Tem gente que fala. Sim. Então, A gente chama de eu testa sou a falante. testa falante, sim. Mas, assim, aí às vezes, quando a gente faz a cara de brava, a sobrancelha justamente aproxima. Então, Aproxima. quem já tem essa sobrancelha naturalmente próxima. Eu tive uma cliente de consultoria que ela chegou a fazer a despigmentação da micro dela. Por quê? Micropigmentaram muito próximo. E ela, Ah, ficou a aqui. micropigmentação eu acho uma coisa incrível, realmente salvou a vida de quem tinha sobrancelha, né? Muito sem definição, muito ralinha. Mas Sim. realmente, assim, quando é feita por uma profissional que realmente entende e respeita a coloração, né? E o máximo da Um naturalidade, design fica também incrível. bonito, né? Mas aí, o que aconteceu? Fechou muito aqui e ela ficou com cara de brava e ela é um amorzinho. Se ela fosse de fato brava, tava tudo bem, ela não estaria nem comunicando algo diferente da realidade. Diferente. Mas ela é amorzinho, ela é fofa e ela ficou com aquilo. E aí vem o problema que a gente tem, né, de alterar coisas na nossa face através de procedimentos aí também, por causa daquilo que eu falei, que qualquer
comunicação impacta primeiro a gente, né? Eu que me olho no espelho com aquilo todos os dias, Sim, sim, né? sim. E E às outra vezes coisa, a pessoa tá nem sobrancelha. preparada para essa mudança, assim, para se ver daquele jeito. E ela se estranhava, falava, eu tô com cara de brava. Um tempo atrás, uma amiga também falou, eu acho que eu fui preencher meu lábio. Uma vez ela gostou, ficou ótimo. Na segunda vez ela falou, tô com cara de menina emburrada. Pode acontecer, né? Sim, Então, assim, e você vê, e aí isso se tornou um fator de incômodo. E um incômodo sim. que foi criado, né? Porque a gente às vezes se incomoda com o que já veio da natureza, com o que nasceu na gente. Mas tomar muito cuidado com isso, com essa questão de não criar, às vezes, através de um procedimento, ou fazer com muita consciência, de algo que se torne realmente um grande incômodo e que vai, para nós, se tornar aquele elemento que a gente vai olhar. Sim, você se olha todo dia no espelho, né? Tipo, tanto que Inclusive, até a gente que faz cirurgia, rinoplastia e tal, que às vezes era uma coisa sim, tipo, diferente e tal, tem dificuldade em se reconhecer, tipo, passa por uma certa, tem algumas cirurgias, inclusive, que é importante passar por sim, psicólogo antes e depois, porque quando você se olha no espelho, você perdeu a tua identidade. É o que eu falo, que eu gosto muito da academia facial e do que eu faço e tal, porque a gente melhora o que a gente é. Então, assim, quem me difere, né, Marina e Roberta, né, Mari, Adriana, enfim, as meninas estão aí na live, o que nos difere são as nossas características. Se todo mundo começar a deixar o narizinho do mesmo jeito, que é o que a gente tem visto por aí, né, a boca do mesmo jeito, não sei o que, cara, você a olha e você... mandíbula, a Não, tudo, mandíbula tudo. quadrada. Por quê? O negócio é o seguinte: se a gente for sucumbir a padrões de beleza de cada época, porque eles são, né? Eles são mutáveis, né? Eles vão mudando. Gente, a gente está falando aí, vamos pensar nas mulheres retratadas pelos pintores renascentistas, as musas de Renoir, elas eram curvilíneas, né? Era diferente. Aí depois a gente teve uma fase de magreza extrema, e depois uma coisa de um corpo mais fitness. Aí, na minha adolescência, por exemplo, as minhas amigas, todas que tinham seios grandes, quase todas, sem exceção, quem podia fazia redução de mama. Depois a gente teve a coisa de que ter o seio pequeno era ruim. E Todo vamos mundo botar botando silicone. silicone. Aí um monte de gente agora já está no explante ou reduzindo. Então, e É. no rosto também. Antes a gente tinha como padrão de beleza o rosto oval, né? Quando eu comecei lá na consultoria de imagem, lá na apostila, nos livros, dizia o formato de rosto ideal é o rosto oval. E ele é bem delicado aqui embaixo, ele é literalmente ovalado. E aí, recentemente, a gente teve essa mudança para esse ângulo da mandíbula bem marcado. E aí foi um monte de gente harmonizar. E eu falei, às vezes isso vira um elemento que comunica uma força maior, né? Uma dominância maior no rosto, e que às vezes não é nem a intenção da pessoa. Não tem Sim. nada a ver com quem ela é, não combina, tá? Então é importante a gente pensar nisso também. Com E sabe certeza. uma coisa muito louca que acontece também com a micropigmentação do errado? Por exemplo, pensa uma pessoa igual a você, se faz uma micro muito escura. É, Você é não horrível. tem elementos escuros, você não tem essa profundidade em você naturalmente. Aí fica a sobrancelha projetando com uma vida própria, Ela sabe? chega na frente, né? Tipo, Ela as chega pessoas na vão ela olhar, mas vão pula. olhar a sobrancelha depois do meu rosto. Eu falo que a gente fala assim: oi, sobrancelha, você tá na cara de quem? Porque eu tô vendo só você. Ah, o rosto tá vindo lá atrás, né? Porque é essa percepção. E aí, isso acontece com roupa também, quando a pessoa usa roupa na intensidade errada, tá? Mas aí o que acontece? Para compensar isso, aí essa mulher, ela fica, nossa, minha sobrancelha tá chegando. Primeiro, às vezes não é consciente, tá? Mas ela começa a ter necessidade de maquiar mais esse olho. Aí ela começa a escurecer o batom. E quando ela Colocar vê, pra ela tá com diminuir. mil intervenções para poder compensar isso, né? Então, Melhorou, gente? Só um pouquinho que o pessoal tá falando que tá dando eco. Lembra que eu pedi no começo? Não tava. é. Por Melhorou, favor. gente? Porque da outra vez
eu coloquei o fonezinho e resolveu. Quando dá eco, melhorou? Só confirmem pra gente. Se o áudio estiver ruim, não adianta estar falando um conteúdo bom que aí a galera não. Melhorou? Perfeito. Então, mete ficha. Então, você vê, aí isso às vezes pode acontecer também com mudança de cor do cabelo. O cabelo é a moldura do nosso rosto, gente. Né? Ele tem um impacto aí. Então, às vezes a pessoa. E alterações grandes nesse contraste, para mais escuro ou mais claro, podem alterar, né, essa aparência inteira, além, obviamente, da percepção, né? Se eu coloco um cabelo preto em você, já não seria um negócio. Porque aí é aquela história, você teria que compensar isso no resto do rosto inteiro, porque você também não tem essa profundidade Tipo, de sobrancelha. todo dia eu teria que Aí colocar você uma maquiagem, tem um que acessório, um escurecer. negócio, o tempo inteiro tentando compensar aquele contraste para ele não ficar gritando ali. É tipo um óculos, né? A gente escolhe É. um óculos, por exemplo, em mim, óculos preto não é das melhores coisas, não, porque o óculos é isso que eu falei, ele chega na frente. Óculos para mim, olha, você fica maravilhoso. Nasceu em mim, né? Porque É, eu tenho esses elementos aqui, ó. Exato. Se eu coloco um óculos preto, ele grita na minha frente. Então, tipo, os óculosinhos, aqueles tartarugas, num tom marrom, nananana, sabe? Essa coisa é o que fica legal pra mim. Tanto que os meus óculos são assim. Então, ou a lente mais, né? Não a lente Mais escurona, uma clarinha, lente mais mais clara. translúcida. É o que em mim fica bom. Além do formato, claro, que aí também, né, tem Sim. outras coisas. Mas sim, é muito. E, gente, é uma coisa, né? Como pode, às vezes, um negócio ali que você ajeita, por exemplo, quem usa óculos todo dia, né? Então, o quanto faz diferença colocar algo ali que realmente represente e fique bom em você, que fique legal, que você se olhe Sim. e se sinta bem, né? E até falando de sobrancelha ainda, Rô, lembrando também quem faz não só a micropigmentação, enfim, mas também botox que acaba elevando muito aqui, Ah, é. então acaba ficando Aqui, né? fica com essa sobrancelha assim. A sobrancelha elevada é da Malévola, tanto que as histórias, né, elas retratam as bruxas, enfim, as pessoas más com o ângulo bem levantado, inclusive, né, a figura do demônio, enfim, sempre é representada Sim. por coisas, né, sobrancelhas bem elevadas e com essa queda aqui, né? E, Então tem que se ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam, tipo, eu sou muito legal, mas as pessoas, né, não falam comigo, sempre me acham com cara de metida e não sei o quê. E às vezes são detalhes ou como de esse, tipo, assustadora, né? uma sobrancelha bem elevada, por exemplo, no meu rosto, que eu já tenho, né, nariz maior, ângulo de mandíbula bem, se eu ainda tivesse uma sobrancelhona assim, e talvez mais escura, eu ia parecer medonha, assim, né? Tipo, as pessoas iam falar, né? Eu não quero nem mexer com você. Mas essa sobrancelha bem levantada, que a galera tá agora, né? De deixar esse olho assim, ó. Olha como isso aqui me deixa com cara de já nojentinha, sabe? Tipo, uma sobrancelha levantada, um olhinho que é o que tá meio na moda, né? De fox eyes e tal, e blá blá blá, a galera fazendo Sim. um monte. Cara, isso traz, quando o outro nos olha, e quando a gente se olha, elementos de que eu pareço uma pessoa nojentinha, não acessível e tal. E tem relatos, já vieram, né, as seguidoras aqui, enfim, falar sobre isso. E tem um dermato também que eu gosto muito, que ele apresentou uns artigos falando sobre como a influência, por exemplo, de você botocar aqui e paralisar totalmente, influenciam as nossas relações interpessoais. Que se eu tô falando e eu não tenho nada de movimento, Zero eu não expressão. tenho, eu não tenho expressão, eu não passo verdade. Eu posso estar chorando, eu posso estar gritando, eu posso estar rindo, eu não passo verdade. E aí os artigos trazem acompanhamento de décadas de vida de pessoas aplicando e tal, o quanto influenciou, tipo, em relacionamento de homem e mulher, depois que a mulher começou a aplicar mais e o homem achar que ela tá mais distante, sabe? É muito interessante o quanto a gente pode alterar e influenciar as nossas relações interpessoais, né? De família, de relacionamento, amizades e trabalho, principalmente, né? Que também são pessoas que às vezes não têm um contato tão próximo e nos julgam muito mais pela nossa aparência, né? E aí eu sempre falo para as meninas para tirar a cara de bunda, né? Que um leve sorrisinho aqui, ó, um negocinho assim, é só porque a gente tende no repouso a ficar com o rosto aqui, ó. É isso, é repouso de Parado. todo mundo. A gente tende. Eu não tô prestando atenção, meu rosto tá assim, ó. Até o meu fica com um pouquinho cantinho.
O que a gente precisa fazer? Tentar trazer uma leve consciência de só, mas é uma leve. Eu não forço tanto, eu não fico fazer bem pertinho. Tipo, é É só, pouquinho. é só isso aqui, ó. Olha como a cara de Agora eu simpática. já tô rindo. É que daí não. Não consegui. E De aí novo. eu sempre falo que é o sorriso da Mona Lisa, que é só um negocinho. E aí teve um relato de uma seguidora que falou que ela sempre, as pessoas nunca falavam com ela no trabalho, sempre tinham ela como muito brava, ou né, uma pessoa não muito acessível. E ela falou que viu aqui um dia eu falando sobre esse sorriso da Mona Lisa e aplicou. Ela veio me contar que naquela semana 3 pessoas tinham falado com ela, porque ela se sentia uma merda, porque ninguém falava com ela, tipo, ninguém conversava e tal. E na verdade era por não sentir essa acessibilidade, né? Então, às vezes, pequenas coisas, né, que a gente faz, que a gente modifica, nos trazem isso, né? Então, às vezes, eu não tenho, talvez, esses traços naturais, né? Eu tenho, né? A gente estava falando sobre isso, mas você talvez não tenha esses traços naturais que dão essa sensação de acessibilidade, né? Então, às vezes, modificar algumas coisas vão fazer você parecer mais acessível, se é isso que você quer passar, né? É, Agora você não quer que ninguém fale com você quer ficar ali com a cara mesmo, né, de nojenta, ou meio, né? Não fale comigo aqui, tá tudo ótimo, né? Porque é só eu falei, continuar. todas as intenções que as pessoas têm com relação à própria imagem, elas são legítimas. A gente não tem um certo e um errado, né? Às vezes, o que não é interessante é a gente comunicar, né, o tempo todo algo que a gente não é. Então, às vezes, eu sou. E a gente faz isso, igual eu falei, pelo desconhecimento mesmo, né? É igual, por exemplo, de modo geral, quando a gente fala de cores mais intensas ou uma estampa com muita mistura de cores, mais colorida, a gente vai ter uma percepção de que essa pessoa é mais extrovertida, mais acessível, mais aberta. E às vezes a pessoa é super reservada, ela é tímida, ela é introspectiva, ela é na dela e tá tudo bem com isso. E compra ou usa muito esse tipo de coisa porque, sei lá, porque comprou, porque estava barato, porque nunca não parou para refletir porque está Cultura, moda, adquirindo. é. Isso já rende 5 lives, tá? Se não parar para Imagina. refletir no que está adquirindo. Mas, e aí, as pessoas chegam até ela com essa expectativa de abertura, de impacto, né, de extroversão, porque é o que eu estou mostrando com a minha aparência. E na hora que ela vai interagir, ela não é, né? Aquela E pessoa. aí vem, ela é estranha, ela é... Não, ela é aquilo, só que ela comunicou algo errado, né? Então, eu até falo, às vezes a gente pode usar também essa linguagem do vestir a nosso favor, muito em momentos específicos, né? Então, em algum dia que eu não tô exatamente muito bem para interagir. Tudo bem, Roberto. Você pode trabalhar aí até com uma cromoterapia para tentar melhorar o mood, mas não, tô falando daquele dia que você nem quer melhorar esse humor. Você quer ficar Você só quer passar o dia, dormir só e sair no quer outro. sobreviver, não interage Isso. comigo. Gente, realmente, vai de tons mais escuros, vai de neutro, vai com aquela coisa que você vai de fato passar despercebida, que você não vai parecer super vibrante, esfuziante ali, né? A gente consegue fazer isso também, né? É usar estrategicamente. Então, por quê? Porque senão a pessoa vai chegar na gente esperando um outro tipo de comportamento, né? Um outro tipo esperando uma De outra resposta. personalidade, às vezes, se ela não te conhecia, né? E aí ela dá de cara com uma outra realidade ali. Então, às vezes, quando a gente ouve. Isso não é uma regra super geral, não, tá, gente? E tem que filtrar de onde vem também, porque nem sempre é assim. Mas a gente tem um feedback recorrente de todo mundo. Antes de te conhecer, eu Eu achava que você achava que. e depois de conviver muito, eu mudei de opinião. Pode ser algo na nossa imagem que de Com cara certeza. está de fato comunicando outra coisa. A gente pode ter aí uma falha, né, nessa comunicação. É igual eu falei, tem que filtrar de onde vem, mas se todo mundo te diz isso a vida inteira, por que será, Sim, né? sim. Às vezes é algo, igual a gente falou, até no próprio rosto da pessoa, que ela, né, não vai alterar mesmo, mas talvez compensar com outra coisa, né? Com outro tipo de elemento.
né? Por exemplo, eu já tenho a história do alto contraste, né? Eu falei, eu vou parecer realmente mais acessível por causa de alguns traços, mas eu tenho a história do alto contraste. E eu tô com o cabelo com uma base reta. Uhum. Linhas retas, gente, em geral, vão comunicar essa estabilidade, essa força. Ao contrário das linhas curvas, que vão trazer um pouco mais de suavidade, de delicadeza, a pessoa parece Tipo, menos meu cabelo. amedrontadora, sim, né? Então, a gente tem isso daí. O que que eu faço? Eu tenho ele com a base reta, é porque não vai dar para ver direito, mas eu tenho umas ondas, ó. Uhum. Ao vivo dá para ver bem. Sim. Então, o que que acontece? Rola uma base da estabilidade, né, da O corte é reto, mas com você traz o. um Uhum. movimento que traz uma coisa mais acessível, da linha curva, tá? Então, isso daí acaba sendo uma compensação ao corte, né? A base super reta aqui. Porque se eu, né, passar uma chapinha aqui, deixar ele super rígido e tudo mais, junto com o alto contraste, isso pode me distanciar um pouco mais, Sim, né? faz Geralmente sentido. eu nunca pareço tão distante, porque eu uso muita roupa clara. Eu não gosto de parecer distante, eu não gosto de parecer formal. Eu tenho, igual eu falei, essa fórmula pronta da autoridade não tem nada a ver comigo, não é nada que eu busque, né? Transmitir, assim. Eu me acho realmente super acessível e tal. Então, assim, eu acabo compensando isso na vestimenta também. E eu não gosto de nada estruturado, tudo que eu uso tem linhas mais soltas, tem movimento no tecido, né? Tem um paninho que mexe, né? Então, tudo isso acaba fazendo um contraponto a esse alto contraste aqui, né? Então, a gente consegue, sim, fazer uso de algumas coisas estratégicas, né? E essa linguagem dos elementos de design, a gente acaba aplicando para tudo. Então, por exemplo, quando a gente pensa em óculos de linhas mais retas, a gente sempre vai pensar, quando vocês passarem aí numa ótica, observe, eles parecem modelos mais tradicionais, né? Mais de como é que eu vou dizer? De firmeza, né? Uma Uhum. coisa um pouco mais séria. Quando eu tenho um modelo que já tem linha diagonal, as linhas diagonais, gente, elas são linhas de dinamismo, de movimento, né? Inclinadas. Então, geralmente, elas já transmitem isso, um pouco mais de ousadia, de inovação, né? Se eu tenho Uhum. um óculos que já é mais arredondado ou com formas mais suaves, ou tipo o meu mesmo aqui, que ele já é, né? Já é um pouco Uhum. mais suave. Aí eu já tenho uma comunicação um pouco mais delicada também, né? E aí a gente não pensa nesses fatores também de forma isolada, porque a cor vai impactar na forma e a forma na cor, né? Uma acaba conseguindo compensar um pouco o efeito, né, de outra. Então, se eu coloco aqui a linha muito diagonal num óculos realmente com uma cor muito contrastante com o meu tom de pele, ele vai, né, ter um impacto, vai ficar muito visível. Mas se é uma armação transparente, eu já diminuo um pouco Uhum. esse impacto, né? Se ela desaparece um pouco no meu rosto, não é tão forte assim. Mas é importante pensar nessa questão da escolha dos óculos nesse aspecto também de comunicação, né? Do que eu quero transmitir. Sim. Porque às vezes você vai lá e compra uma coisa, fica 2 horas na ótica, né? E sai Mas com. é difícil quando a gente não tem o conhecimento escolher um óculos. É Tipo, difícil. que fique bom no rosto, na a cor, o não sei o quê. Tipo, eu acho que é difícil para todo mundo escolher um óculos bom. Porque tem gente que às vezes, ah, não, eu gosto, né, daquele acetato de tal cor, porque eu gosto dessa cor, mas Sim. quando você coloca, não fica bom em você. Uma pessoa gosta daquela cor, dela compra pela cor. Tipo, é muito difícil a gente ter, né? É um conhecimento que quase ninguém tem, assim, e aí a gente, né, tem dificuldade em escolher uma coisa que faz muita diferença, né? Ainda mais se a gente usa, por exemplo, de grau, você usa É. todos os dias ali, né? Então faz bastante diferença isso mesmo. É importante a gente saber um pouquinho mais sobre. É, e o que acontece? A gente vai ter sempre, principalmente no mundo da consultoria de imagem, mil regras técnicas,
né? O que que equilibra, né? O que que Uhum. disfarça, o que e tal. Todas elas são muito válidas e sim, a gente às vezes vai ter alguma área nossa para onde a gente não vai querer atrair atenção e tá tudo bem, a gente desvia, né? Existe técnica para tudo isso. Mas eu falo que o mais importante de tudo é a gente vestir a nossa alma, Boa. sabe? Vestir a nossa Uhum. alma. Porque, por exemplo, até a questão da cartela de cores. Eu falo assim, você pode fazer o teste, né, a análise de coloração, e não se identificar com a sua cartela, por mil questões. Porque cada cartela, sim, vai acabar tendo um significado aí, dependendo de como são as características de intensidade, de profundidade, vai levando para uma certa psicologia das cores aí, né? Uhum. Então, você pode não se identificar. Agora, dizer que não fica bom é difícil. Porque, por exemplo, Sim. eu uso muita coisa fora até, né, da minha cartela. Eu uso muito branco, que me favorece muito, mas eu uso muita coisa que não é tão própria. Mas, por exemplo, cabelo e maquiagem não sai nunca, que é para me salvar. Mas as roupas eu saio. Mas por quê? É a minha alma. Eu não gosto de cor escura, eu não gosto de cor vibrante. Isso não me representa. Eu não gosto de chegar chegando, eu não gosto de impacto. Então, cor viva, intensa, que você entra no lugar e todo mundo te olha, eu não curto isso. Eu não faço questão. Então, é isso às vezes. Então, às vezes a gente tem muita regra, né? E óculos, principalmente, que é uma coisa que fica no nosso rosto, é muito importante que ele tenha a ver com quem a gente é. Que eu escolha um óculos que eu de fato goste, né? Mas, sim, a gente vai ter a possibilidade de escolher, além disso, algo que favoreça. Você estava Sim. falando da questão do derretimentozinho da face aí com a idade, né? Uhum. E que acaba, inclusive, mudando como a gente se percebe, porque a gente começa a se perceber com cara de cansada, né? Exato. Vai descendo, assim, Uhum. Uhum. levantinho, cai, e você acorda ótima, mas a cara Não não tá dizendo isso. não Mas tá representando, né? um recurso que a gente tem com relação a óculos, vou dar uma orientação aqui que pode ajudar. A gente tem óculos que eles vão ter o que a gente chama de um efeito céu. Pensa que ele é direcionado para cima, que é o Tá? gatinho, ou que Sim, tem sim. as diagonais para cima. Então, para quem olha esse óculos, a gente vai olhar e as linhas dele vão fazer a gente olhar Pra para o cima. alto. Aham. Lembra do famoso Ray-Ban aviador? Ele Sim, faz a gente olhar para baixo. Então, faz sentido. uma estratégia que a gente pode ter é escolher o óculos que faça a atenção ir para a parte que a gente quer. Justo, Então, faz eu sentido. posso. De Eu, modo geral, as pessoas tendem a achar esses óculos que têm as linhas, né? O efeito céu, né? Não precisa ser um super gatinho, não, gente. Levemente, né? Puxadinho para cima. Costuma ter um efeito mais até rejuvenescedor, assim, porque levanta a face, né? Não acompanha essa sensação, né? Que a perda óssea e muscular e tudo mais uhum. está tendo É, eu, com o tempo. eu tenho um que ele tem, mas é muito pouquinho, assim, não é muito, mas ele é um pouco grandinho, na cor meio marrom e tal, né? E puxa aqui, eu fico com uma cara de nojenta quando eu coloco ele, e às vezes eu falo pro Wagner, tipo, eu provo, às vezes eu falo, tô parecendo nojenta, tipo, ele tá, então é assim Então, que eu quero ir hoje. é a mensagem também, que às vezes Tô parecendo rica? essa linha, É, ela vai ser uma linha, né, de ela é um ousadia, negócio, ele dá uma sofisticada ali. pode Tanto que ajudar. às vezes não combina com o mood que eu tô, tanto que eu uso pouco, sabe? Que às vezes eu tô, tipo, eu coloco e falo, nossa, não quero isso não. Tipo, e tem dias que eu falo, não, hoje eu quero parecer isso aqui, então eu vou com esse aqui. Então é E bacana porque faz diferença mesmo. você percebe que você consegue usar óculos não tão pequenos e ficar bem? Um pouquinho Eu, maiores? ele o que eu mais uso, ele é um pouquinho aqui. Ele não é tão grande, ele é um médio. Sabe Muito uma pequeno, coisa? eu não me sinto bem com muito aqueles óculos redondinho Então, pequeno, eu não gosto em mim. Eu coloco
E aí eu falo, não tá legal. E aí esse que é aqui, eu acho que fica legal no meu rosto, só que ele transmite, né, eu coloco ele parece uma perua. Eu falo, não tô querendo isso aqui agora. Então o que eu uso, ele é médio, ele não é nem Uhum. pitiquinho e nem aquele que deixa a cara, que vem aqui, né? Então ele é um meio termo ali. Uma coisa que eu observei ao longo do tempo é o seguinte: quando a gente cobre, principalmente com óculos de sol, né? Aqui eu Uhum, cobro olhos. O que que sobra no nosso rosto dos traços? uhum, Nariz e boca. uhum. E aí, o que que eu nunca consegui usar óculos grandes, nem na época que estava super na moda uns enormes, eu achava lindo e eu não conseguia usar. E realmente eu fico parecendo, sei lá, uma mosca, um Uma negócio abelha. Aham, sim, sim, abelha, porque fica aquele negócio. Sim, sim. Por quê? Considerem, a próxima vez que vocês forem comprar óculos, gente, considerem isso que, assim, tem 1000 regras, tá? Para comprar óculos, rende uma aula de 3 horas só para ensinar tudo, até a altura da ponte e tudo mais. Mas isso é um básico que já pode salvar um pouco. O tamanho realmente de nariz, de boca, desses elementos que sobram, porque geralmente quem tem isso mais delicado, quando você coloca um elemento muito grande aqui, parece que o que sobrou não é compatível. Então, Uhum. às vezes a gente tem uma sensação, por isso que é aquela história. E acessório também, né? Às vezes a pessoa com traços menores, você coloca um brinco grande, eu vou lá, quero comprar igual, em mim só aparece o brinco. Por quê? Porque a pessoa pode ter um tamanho diferente de boca, uma boca maior, uma boca mais Sim. grossa, mais carnuda, um nariz maior ou mais largo, olhos maiores, no caso de acessório também, né? E a outra tem lá tudo pequenininho, olhinho, sobrancelhinha fina, narizinho, boquinha, e às vezes quando você coloca. Mais uma vez eu vou falar, gente, vestir a alma, para mim, se sobrepõe a tudo isso. Então, eu sou toda delicada, mas Mas eu gosto. amo acessório. É, Vai lá e se exato, joga e vai ser feliz, porque a vida exato. não é só regra, Sim, tá? E assim, sim. muitas dessas regras, elas vão buscar uma harmonia ou um equilíbrio. Mas nem sempre a harmonia e o equilíbrio são a intenção que a pessoa tem com a imagem dela. Às vezes eu quero impacto, às Sim. vezes eu quero só usar o que eu gosto, né? Então, assim, que a gente sabe, que vocês saibam aí no meio desse monte de conteúdo que tem realmente na internet, filtrar, porque às vezes a regra, a técnica, ela vai ser realmente muito legal. Ela, né, vai trazer uma harmonia aí para a sua aparência. Mas a gente não é obrigado a querer harmonia. A gente pode Sim, querer sim. outras coisas. Eu posso optar por usar aquilo que realmente me faz feliz, me representa, né? E até, né, igual eu posso querer impactar. Quero realmente que o óculos chegue 1 metro antes do meu rosto, Uhum. né? E né, até, sei lá, comprei um modelo diferentão, quero que todo mundo olhe mesmo. Então, assim, mas isso um direcionamento que costuma ajudar, entendeu? Às vezes, percebam aí se vocês têm óculos em casa, algum modelo que te traz um estranhamento, que você coloca e, putz, por que que eu comprei isso? Às vezes pode ser isso. Você pode ter a percepção, igual você falou, de que fica pequeno demais. Pequenininho, fica horrível em mim. Aqueles E aí, o que redondinhos acontece? É assim, ó. dosar. Parece que a minha cara é muito grande e aquele óculos tá perdido ali no meio, sabe? O que que a gente pode fazer? Tá na moda o óculos pequenininho. Os óculos, né? A gente tem que acostumar a falar esse negócio no plural. Ele É. é no plural. Sim. Estão na moda os óculos pequenininhos, que a gente acaba falando no singular, o óculos. Aham. Só que assim, o que é pequeno para mim e que vai ficar proporcional a mim como pequeno, na outra pessoa com características, né, com traços maiores, vai ficar minúsculo. Então, se Sim. ela comprar um que para mim seria médio, vai ser o pequeno dela, tá? Então, fiquem ligados, peçam opções de tamanhos nas É óticas. porque às vezes o mesmo modelo tem Pequeno para mim tamanhos pode diferentes, ser, né? o pequeno para mim vai ser minúsculo na outra pessoa. Para ela o médio pode ser o que nela vai parecer Uhum. pequeno, né? E E às vezes vou... o que tá grande, no grande bacana na outra pessoa, em mim é gigantesco, né? Sim, O médio em mim já se torna grande. Então é sim, saber isso, né? De provar mesmo, testar, né? Essa coisa, a construção do estilo pessoal é a experiência, gente, é erro e sim, acerto. A gente sim. vai E errar. é até para corroborar com isso, quando a gente pensa em formato de rosto, isso é algo que, obviamente, tem influência da genética, porém, o nosso desenvolvimento crânio-facial, musculatura, osso, enfim, ele se dá desde o nascimento ali.
A amamentação, quem faz a amamentação com pega correta para crescer mandíbula, então com a linguinha e com a mandíbula fazendo o movimento. Quando a gente cresce e começa a mastigar, por isso a importância, né? Por exemplo, o BLW, que é uma técnica de alimentos, já introduzir alimento mais sólido e não só papinha para criança. Quando a gente começa a mastigar para o desenvolvimento da nossa maxila, da nossa mandíbula, a parte dentária, para isso aqui, ó, para que esse volume cresça e aumente, né, faça, porque a gente cresce até ali no início da adolescência, a gente ainda tem um pouquinho de modificação estrutural aqui do nosso rosto. Por exemplo, crianças, bebês que respiram pela boca, né, que tendem a ficar assim, tendem a ter um rosto mais comprido, um rosto na vertical. Por quê? Porque eu tô respirando aqui, então eu já fico com essa mandíbula um pouco mais baixa. Quando eu respiro pela boca e eu não estimulo a oxigenação correta, eu aumento olheiras, minha bochecha tende a cair. Então, uma criança que respira pela boca, que é extremamente alérgica e tal, quando eu bato o olho, às vezes eu já sei, é bem característico. Então, a gente fica um pouquinho aqui, a olheirinha bem escurinha, porque respira pela boca, e esse perfil aqui, ó. Então, o rosto mais comprido, mais magrinho e aqui. E aí, por exemplo, dependendo como é a mastigação e tal, o desenvolvimento ali, se você não trabalha tanto também aqui essa parte mandibular, você acaba ficando com um rosto que ele é mais achatado. Então, quem tem também bruxismo, apertamento dentário, as crianças estão tendo, tá? Então, criança tendo bruxismo que vem, querendo ou não, de um estresse, de uma tensão, de uma ansiedade, o rosto tende a ser mais fechadinho aqui e mais largo. Então, é um rosto que desenvolveu nesse sentido. E aí, quando eu tenho um equilíbrio... Então, por que é tão importante, né? Eu amo a fonoaudiologia porque ela trabalha assim, ó, desde do nascimento ali. Eu lembro, nossa, quando eu entrei no UTI neonatal, que a gente começou a estimular os bebezinhos para crescer, para ter pega, né? Língua, mandíbula, enfim... O quanto é importante, são funções que, óbvio, são importantes para a nossa parte vital, né? Mastigar, respirar, engolir, enfim. Mas o quanto é importante para a nossa estética também, que essas crianças, né? Esses bebês, essas crianças tenham esse desenvolvimento. Então, não interessa, ok, tem gente que não consegue amamentar no peito, por exemplo. Claro que a maior tentativa deve ser essa, mas bico confunde muito e bico altera, né? Altera a arcada dentária, altera um monte de coisa, musculatura também. Mas mastigação, por exemplo, né? Tem gente que o filho tem 5 anos e está cortando ali o alimentinho ainda para dar quase mastiga e dar cuspido na boca da criança. Você está acabando com o desenvolvimento dessa criança, de dentes, de mandíbula, de maxila, de rosto, de musculatura. Você está simplesmente estragando o futuro dessa. Vai ter um monte de alteração que ele vai ter que tratar lá na frente. Então, o quanto é importante aí para quem é mãe, avó, enfim, né? Olhar para, desde essa criança, não é cobrando padrão estético, gente, é longe disso, tá? Mas é que é importante para respiração, para tudo, e faz diferença. Quando a gente tem uma alteração muito importante, dentária ou de mandíbula muito grande ou muito retraída, ou maxila e tal, que às vezes tem que ir para cirurgias. Hoje ainda coloquei um caso que aí, obviamente, não precisa ser operado, enfim, faz toda diferença no rosto. A gente está falando de estética, né? Sim. Então, faz muita diferença na estética, mas também faz na função. Se eu tenho uma musculatura fraca, se eu tenho uma mandíbula mais encurtada, se eu tenho alteração aqui, eu não consigo mastigar direito, eu vou ter dor na minha articulação temporomandibular, então eu tendo a ter uma disfunção num longo prazo. Eu não vou conseguir, né, mastigar os alimentos direitos e aí eu tenho deficiência nutricional. Eu engulo o alimento muito inteiro porque eu não sei mastigar direito. E aí, eu sempre falo, né, o estômago não tem dente, então eu prejudico minha digestão, eu prejudico a absorção de nutrientes, que inicia já aqui em cima, né, e também ali indo para intestino. Então, assim, é muito importante. Eu sempre falo aqui, eu falo muito sobre estética, porque, né, é o que chama, é isso, é o que chega primeiro. Mas gente, a gente não pode negligenciar, exatamente, a gente não pode negligenciar a parte funcional, que inclusive quanto mais adequada, mais equilibrada, mais simétrico é esse rosto, mais, né, a musculatura vai estar. Porque, gente, se eu for pensar que se eu mastigar todos os dias alimento sólido, alternando os lábios, que é o certo,
a minha musculatura da bochecha ela já vai estar mais fortalecida. E aí, claro, dependendo da idade, ali a gente já vai fazer um exercíciozinho e tal para fortalecer, mas ela já vai ser mais fortalecida do que alguém que não mastiga sólidos nunca. Então, por exemplo, nessa correria de refeições rápidas e não sei o que, nananã, que tem gente que troca a refeição por shake, então eu só tomo líquido e tal. Cadê o desenvolvimento da mandíbula, sabe? Cadê o desenvolvimento da musculatura? A gente precisa fazer as funções, a gente tem, né, tudo o que a gente tem modificado dessa coisa de ser muito rápido, eu como olhando para a TV, eu como a criança faz isso. Então, assim, nós adultos e crianças, a gente precisa se atentar para isso, porque isso vai alterar toda a parte funcional do seu rosto e pode acarretar em dor, pode acarretar em dificuldades e também na nossa estética. E aí, eu não sou fono, não, mas eu sou uma pessoa que mastigou errado a vida inteira, porque eu tenho um problema nessa articulação. Então, se eu mastigar desse lado, eu sinto dor nela. Então, eu mastigo desse lado, né? A vida toda. E ninguém me disse. E eu fiz fono, tá? Por outros motivos, em várias épocas da vida. E ninguém nunca me perguntou como é que era a minha mastigação. E eu cresci, vivi anos mastigando. Até, óbvio, meu masseter aqui é muito mais desenvolvido, é Sim. totalmente diferente. Assim, Aí, né? hoje em dia, eu conscientemente mastigo desse lado. Devagar, porque é tão grave o problema que ela já despencou, sabe? Que tem que fazer aquela manobra Ai, você horrível. teve que fazer a recolocação. Então Ai, eu mastigo Jesus. muito devagar, muito bonitinha, mas eu me obrigo a mastigar. Então, assim, se vocês têm filhos, gente, quem está assistindo, olha de que lado sua criança está O pior mastigando para ela não sim. chegar, né, na vida adulta e falar, poxa, ninguém me ensinou a mastigar dos dois lados e eu fiquei assim, mais do que a gente já é, né? Porque a gente é. Sim, a gente Né? naturalmente é. E aí, Rô, nesses casos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fortalecer com exercício o lado que você não tem Sim, força e é um trabalho relaxar. mais que a Marina. Exatamente. Relaxar o lado direito, que você tem força extrema, para buscar um equilíbrio de força, para que você não faça disfunção aqui, mas também não fique com hipofunção, ou seja, que o lado esquerdo ele não está fazendo a parte dele. Porque é sempre assim, o nosso rosto ele trabalha, né, em conjunto, é uma gangorrinha. Se um está fazendo o trabalho a mais, o outro fica preguiçoso. Ou se eu tenho um preguiçoso, o outro tem que compensar fazendo o trabalho a mais. E aí descompensa tudo funcionalmente, como você falou. Dói. Imagina, você já chegou a deslocar. Gente, não Dói. sei o que a Roberta está falando, é porque às Horrível. vezes no abrir aqui e tal, pode deslocar a mandíbula e não tem o que fazer a não ser mecanicamente colocar no lugar. Então tem que vir alguém, né, um ortodontista com especialidade e colocar ali no lugar certo. Isso pode, né, dói, pode causar lesão, enfim. Então são coisas bem importantes. Rô, eu só vi aqui que a gente já está bem avançado no horário aqui. E Folgamos. as duas falam Mike Home da cobra, né? Se você quiser finalizar com alguma coisa para a gente já ir encerrando aqui, se faltou algo, enfim, ou... Tô pensando aqui, mas eu acho que assim, a mensagem principal, né, é até aquilo que eu falei mesmo, né? Abasteçam-se de regras, de conhecimento, de tudo que pode agregar aí para a construção dessa imagem pessoal. Aprendam e extraiam disso tudo aquilo que de fato é para vocês. Né? Considerem essa parte, porque o mais importante quando a gente fala, né, de imagem pessoal, de comunicar o que a gente quer, vem do autoconhecimento. Vem de saber de fato quem eu sou, como é que eu quero que as pessoas me vejam, né? Então, assim, fujam um pouco dessas fórmulas prontas, sabe? A elegância. Todo mundo quer ser super elegante no padrão, sabe? O tal do blazer estruturado, isso é viável para o seu dia a dia, para a sua realidade, né? Para o lugar onde você vive. Né? O nosso guarda-roupa e a nossa imagem sofrem tanto o impacto de mudanças geográficas, né? E de estilo de vida, de mudança de profissão, de uma série de coisas. Então, que a gente possa estar atento a essas mudanças, aquilo que cada fase da vida vai pedindo da gente, né? Sim, então, a sim. construção aí de uma imagem pessoal que realmente ela seja autêntica, que realmente ela tenha a ver com a nossa essência, né? Ela vem de dentro para fora, ela vem mais
de buscar referências internas, né? De personalidade, de gostos, do que eu gosto realmente. Eu gosto disso que está todo mundo falando que tem que usar, ou não? Porque senão eu não tenho, né? Sim. Do que do referencial externo. O referencial externo ele vem secundário para a gente, né, conseguir finalizar isso daí, né? Mas assim, é muito de dentro para fora. Então pensem nisso, vistam a essência de vocês, vistam a alma, usem a maquiagem da alma também, né? Sempre conscientes disso, do que pode estar comunicando, sempre. Mas a gente tem o ponto de equilíbrio, a gente consegue fazer as duas coisas. Sim, Então acho que sim. é pensar num vestir essencial no sentido de Sim, essência mesmo. sim. Não, faz muito sentido. Unir as duas coisas, né? O que Sim. vem é o que eu falo também na academia facial. Não adianta só a gente cuidar do externo se o meu interno tá uma merda. Por quê? O meu rosto, inclusive, eu sou direta aqui na lata. O meu rosto, inclusive, ele representa os sentimentos. Então, não adianta nada eu consertar. Tanto que tem gente que faz procedimento e continua se sentindo vazia, continua se sentindo feia, continua se sentindo indigna de algo, insegura. Por quê? Porque é o interno que não foi trabalhado. Então, sempre, né, a gente melhora o externo, óbvio, isso é importante, Sim. mas também a gente melhora o interno. Então, o que eu posso fazer, né, para melhorar essa minha autoestima? O que eu tenho que buscar? Eu tenho que me cuidar. Às vezes é isso. Até para eu ter uma alta autoestima, né, eu preciso ter o que estimar. Eu tenho que ter o que estimar. Porque se eu não tenho, se realmente, pô, eu tô uma pessoa que não tá servindo para nada, não tá estudando nada, não tá sendo útil, não tá sendo. O que você quer ter uma autoestima boa? Se tu não tem nada de bom para estimar, né? Então, realmente, às vezes a gente tem que fazer a nossa parte, tem que melhorar, tem que buscar um pouco mais, tem que fazer e ir trabalhando também esse interno, né? Porque senão você pode corrigir o que você quiser, você pode usar o blazer, você pode fazer 1000 procedimentos que o vazio ali de dentro ele não sai, né? E aí, quando esse interno tá ok, a gente coloca esse interno para fora e faz o Sim, exterior refletir o interior. E esse é assim que a gente consegue o verdadeiro estilo que é pessoal. justo. Muito bom, muito obrigada pela tua participação. Para quem não sabe, a Roberta também vai fazer uma aula para a gente colocá-la dentro da academia facial. Então, Ai, as alunas terão. atrasou a aula porque eu fiquei sem voz, gente. Para fazer a aula para o curso da fono, a pessoa fica sem Não dá, voz. né? Então, eu fiquei 15 dias com uma laringite sem voz nenhuma. Mas pode colocar lá que em breve esse negócio vai entrar. Tá E tudo aí certo. vai ter desde a parte técnica, né? Vai ter, obviamente, mais orientações aí para vocês extraírem o que vocês quiserem para fazer essa estratégia da imagem de vocês. Maravilha. Rô, muito obrigada. Você faz atendimento individual, você falou que você dá curso, mas Faço também, faço a consultoria individual, muitas etapas tá, consigo fazer online, faço individual hoje em São Paulo e Vitória. legal. Cursos também, eu tenho cursos online de formação em consultoria de imagem, de formação em Ah, análise de legal. comunicação, que aí Aham. é presencial. Então, tem turmas online, tem turmas presenciais aí em vários lugares, até Nordeste, tudo. Né? Legal. Espiem lá depois no Instituto Moda Viva. Tem... Então, ó, quem quiser, quem tem interesse tanto pessoal quanto de formação, é só falar com a Roberta ali no Instagram, que aí ela orienta vocês. Gente, muito obrigada. Um beijo, boa noite. Obrigada, Rô, mais uma vez. Eu amei! Um beijo, eu também. A gente fala um monte, né? A gente fala assim. Tá ótimo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.